Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônia Amara, eu sou estudante do curso de Bacharel em Educação Física pela Unicelv, estou no 7º período e hoje eu vim aqui apresentar a vocês a videoaula sobre o método Pilates com gestantes. Antes de começar, eu gostaria de estar falando sobre essa experiência em estar gravando essa videoaula, né? Pois eu pelo menos não tive essa oportunidade antes de gravar uma videoaula, então é um desafio muito grande, né? Por conta da inexperiência, muitas vezes a gente não sabe lidar com a tecnologia, então tem sido um aprendizado muito gratificante. Então vamos lá começar a falar sobre o método Pilates. O meu trabalho está sendo embasado em produções científicas, né, sobre o método e sobre a gestante, e também sobre a minha pesquisa virtual que eu fiz na Concept, que é especializada no método Pilates e treinamento funcional. Nós iremos abordar nessa videoaula o método Pilates, a gestante, benefícios do método Pilates para a gestante, sobre a leve cuidados do método Pilates adequados para a gestante. Nós iremos abordar do 1º ao 3º mês, do 4º ao 6º mês, final. Bom, o método Pilates é um método de condicionamento físico que integra o corpo e a mente, ampliando a capacidade de movimentos, aumentando o controle, a força, o equilíbrio muscular e a consciência corporal, abordando o físico em sua totalidade, corrige a postura e fortalece a musculatura. O que eu posso falar sobre o que eu já fiz sobre o método Pilates, que é uma atividade física completa. Além dela estar ali pedindo que você fique inteiramente o teu físico e a tua mente. Por que a mente? Porque você precisa ter a concentração para você ter a consciência corporal e trabalhar os músculos certos na hora certa. Então você precisa estar ali realmente de corpo e mente, né? Trabalha muito a concentração, o equilíbrio. Então o Pilates ele veio para trabalhar a totalidade da pessoa, não somente o físico ou somente a mente, mas os dois em conjunto. Sobre a gestante. Bom, falando sobre a gestante, todos nós sabemos que é uma fase muito delicada, muito bonita dessa mulher. Essa mulher precisa de mais cuidados do que o habitual, então ela sofre muitas mudanças hormonais, muito significativas, como medidas no músculo involuntário, medidas no colágeno, aumento do fluxo sanguíneo para o útero, ampliação e deslocamento do útero pelo crescimento do feto, aumento do peso corporal, mudanças no centro da gravidade e na postura, sem contar essa gestante fica muito mais sensível, então o psicológico dela também não é o mesmo do que o normal. Nós ficamos muito sensíveis nessa época, a gente olha no corpo e vê que está ficando mais rechonchuda, então é um momento assim delicado para a mulher, onde requer muitos cuidados do médico, do profissional de educação física ou fisioterapia e também dos familiares e do marido, do companheiro. Os benefícios do método Pilates para a gestante. Antes de falar sobre os benefícios para a gestante, eu tenho que falar sobre os benefícios no geral para todos os seres humanos. O Pilates veio para ajudar nesse equilíbrio da mente, equilíbrio do ser através do físico, através do controle do centro, do core. Para a mulher gestante, então, é muito, muito eficaz, porque ele reduz o quadro álgico dessa gestante, melhora a consciência corporal da gestante e
isso tudo que eu falei dos benefícios para elas foi relatado por elas mesmas, segundo Machado Araújo Sandoval, em seu trabalho científico de 2008. Além de fortalecer o assoalho pélvico e os músculos abdominais, melhorando a postura. Então, no método Pilates, nós temos muito o trabalho de sempre estar trabalhando a musculatura do core, né? E trabalhando o assoalho pélvico, os glúteos e também o abdômen. Então, é um conjunto de coisas que está tudo relacionado ali com essas musculaturas. Você precisa sempre estar pedindo para a aluna manter a postura correta. A postura correta que nós falamos no Pilates é a neutra, coluna neutra, né? Não é nem um bumbum muito arrebitado e nem aquela barriga para dentro. É uma coluna neutra. E em todos os exercícios você acaba pedindo para que eles façam esse tipo de postura, sempre estejam alinhados, sempre estejam na execução dos exercícios contrair. Só que no caso da gestante a gente precisa ter cuidado nessas contrações, que elas precisam estar ativando a musculatura correta na hora dos exercícios. Sobre a Leve Concept. A Leve Concept, ela fica aqui em Curitiba, no bairro Bacaxiri. Nasceu em 2011 e fundada pela Maria Carolina Leme. Ela também é instrutora de Pilates. E a proposta da Leve é a melhora da qualidade de vida dos alunos e também dos profissionais da Leve Pilates. A Leve, além do método Pilates completo, ela traz o treinamento funcional, também com o treinamento profissional, método Pilates e também o funcional. Falando um pouco mais sobre a Leve, é muito amplo o espaço Leve. O único problema que eu poderia sugerir para que eles pudessem trazer um tipo de rampa ou elevador que levassem os alunos que têm algum tipo de problema físico, motor, ou um idoso, porque tem que subir a escadaria para chegar até as salas. O espaço é muito amplo, é muito limpo, é muito organizado. Esse cuidado a Maria Carolina tem, a Carol, né, tem com o estúdio. Muito organizadas, as aulas são muito organizadas, são estudadas antes, são divididas por professores, são divididas por estações, também divididas por turmas no nível inicial, médio e avançado. Então, o cuidado que nós temos que ter com essa gestante é sempre pedir a prescrição médica para especificar as atividades recomendadas, evitar o aumento corporal e a perda hídrica, não objetivar o condicionamento físico nesse momento, evitar exercícios de grande amplitude unilaterais, evitar o decúbito lateral direito para que não seja comprimida a veia cava, assim como a flexão acima de 90 graus no quadril para que não seja comprimida a bomba isquiática e não fazer alongamento unilateral. Então, todos esses cuidados nós precisamos ter com essa gestante nessa fase que é mais delicada, que não é uma fase normal, né? Ela requer cuidados. Então, orientar bem essa gestante, né? Fazer com que ela se sinta confortável, não fazer ela suar, não fazer ela aumentar muito repentinamente a temperatura corporal. Esses cuidados nós temos que ter e sempre temos que ter a avaliação médica, a prescrição médica para que ela possa fazer o método Pilates. Os exercícios do método Pilates adequado para
Os abdominais devem ser trabalhados com precaução, na verdade. Ela pode ser executada, só que com precaução, pedindo que a gestante realize a ativação da musculatura e não a contração forçada, como eu havia falado lá no slide anterior, assim como a musculatura dos glúteos e o assoalho pélvico. É muito importante no Pilates essa ativação e esse trabalho com a musculatura. Então, pedir com que ela não contraia a musculatura errada. Exercícios de bombeamento em membros inferiores também são indicados, como fortalecimento da panturrilha, bem como os adutores, alongamento da cadeia posterior e do ilho psoas, que previne e alivia as dores lombares, onde é muito comum na gestante pelo peso corporal que é aumentado e o peso da barriga pelo neném. Então, cada vez os meses vão aumentando na gestação, as dores podem aparecer. E também tem a questão do inchaço, né? Aqui, segundo o Castro, as prescrições iniciais dos exercícios incluem uma frequência, aqui a gente já vai falar sobre as frequências das aulas, que 3 vezes nas semanas, dias intervalados, 40 minutos, cuidar da frequência cardíaca para ficar entre 130 a 150 batimentos por minuto. Os exercícios físicos resistidos melhoram a resistência e a flexibilidade. Exercícios também para assoalho pélvico são benéficos, previnem incontinência urinária associada à gravidez. Ao sinal de qualquer desconforto, né, vamos deixar essa aula para depois. Então, aqui, a importância do método Pilates para a mulher, em especial para a gestante. Fortalecimento é bem importante antes do parto, mas também pós o parto, né? Para que fique mais fortalecido esse assoalho pélvico durante o parto e para que ela se recupere mais rápido depois do parto. Bom, do 1º ao 3º mês, o que nós devemos fazer, os profissionais do método Pilates, instrutores do método Pilates? A orientar para o exercício, deixar claro para fazer somente as repetições que lhe pareça confortável. Então, não adianta, nessa época, nessa fase da mulher, fazer com que ela faça mais repetições do que ela precisa fazer. Exercícios para assoalho pélvico todos os dias, importantíssimo. Cuidar nas transições dos exercícios e mover-se lentamente. Aqui, na verdade, assim, todos os exercícios do método Pilates nunca é feito com rápido, sempre é feito lentamente os exercícios, procurando sentir a musculatura, contrair e soltar levemente. Então, aqui para a mulher, para a gestante, não muda nada, tem que continuar com movimentos lentos. Maior atenção na qualidade da postura e na técnica. Então, como a gestante sempre, com o aumento do peso corporal e a gestação evoluindo, os meses chegando, e essa barriga começa a crescer, as costas começam a cair pelo peso da barriga. Então, sempre pedir para que essa aluna contenha, porque geralmente ela vai relaxar, você sempre tem que estar dando comando lá, coluna na neutra, alonga essa coluna, alonga o pescoço, né? Alongamento axial sempre, faz crescer a coluna para que essa gestante mantenha essa postura correta e também melhore nas dores da coluna, das costas. Fortalecimento na região média das costas, né, para suporte e o fortalecimento dos braços, que é muito
importante. Do quarto ao sexto mês. Nesse estágio, a gestante sente mais estabilidades nos ligamentos e articulações em torno da pelve. Então, fortalecimento com exercícios do assoalho pélvico, em cima da bola fit, né? Ou bola suíça que falam, fazer exercícios do relógio, né? Para que ela tenha mais fortalecimento desse em torno da pelve. Os músculos do abdômen se afastam para acomodar o crescimento do bebê. E maior retenção hídrica, alongamento das panturrilhas diminui a possibilidade de cãibras. Então, trabalhar bastante, assim, sempre que possível, a panturrilha, para diminuir as cãibras e também o inchaço, que é bem comum, principalmente nos últimos meses de gestação. Os músculos que se afastam é importante para trabalhar o abdômen dessa gestante, para que ela fortaleça e não tenha tanta abertura desse abdômen, e que depois do parto ela se recupere mais facilmente, que venha fechar essa abertura mais facilmente. Evitar mais de 3 minutos deitada para não comprimir a veia cava e comprometer a articulação. Então, não fazer muitos exercícios deitados, principalmente após lá pelo 6º mês, né? Para não comprimir as articulações, as articulações ficarem comprimidas. De preferência, movimentos deitada de lado. Então, trabalhar com elas unilateral, né? Deitadinha, assim como a gente faz a drenagem linfática, no caso do peso da barriga. Do 7º ao 9º mês. Aqui as coisas começam a pesar bastante, né? A mudança na postura, na maneira de caminhar estão acentuadas pelo peso não só da barriga, mas do aumento da água no corpo, do aumento do peso. Mantém as articulações mais frouxas, o que torna mais importante o alinhamento corporal e postura correta. Então, sempre está fazendo exercícios que ela se mantenha com a coluna sempre na neutra, para poder fazer o fortalecimento dessa coluna, dessa musculatura da coluna. Expansão do útero pode causar pressão do diafragma, gerando falta de ar. Nesse momento, as técnicas de respiração praticadas no Pilates vão ajudar a aliviar esses sintomas. Então, é sempre importante, entre os exercícios, fazer aquele trabalho de respiração, encher bem o peito, soltar devagar, movimentos lentos no Pilates, respiração lenta e profunda, daí vão melhorar. Atenção para a postura e o equilíbrio, treino de respiração, alongamento da cadeia muscular posterior para alívio da pressão na veia cava e artérias. E vão aqui também sempre estar trabalhando exercícios que trabalhem a musculatura do assoalho pélvico, coluna, panturrilha, porque é muito mais difícil a drenagem nessa gestante, é muito mais difícil para a circulação sanguínea. Então, a gente precisa de exercícios lentos, exercícios de respiração, exercícios com a panturrilha, trabalho de bombeamento, trabalho bastante com a bola suíça, com a bola fortalecer essa musculatura do abdômen para que ela tenha um bom parto e uma boa recuperação no pós-parto.
Aqui nós temos as nossas referências e eu quero agradecer a vocês por essa aula, por essa experiência que o UNICEF está nos dando. Tem muita coisa ainda para falar, para tratar sobre o Pilates, sobre a gestante. Aqui é um tempo muito pequeno, mas eu tentei passar para vocês as coisas que eu escrevi, que eu estudei, que eu venho estudando ainda, né? E eu quero dizer que a mulher é a minha prioridade na atividade física, como educadora física, ela sempre foi. Então, a mulher é a minha prioridade e a mulher gestante requer muitos cuidados e muita atenção e necessita estar se exercitando. Todos os públicos têm que se exercitar. Idoso, mulher gestante, criante e depois essa gestante precisa, antes de você engravidar, se você começar a sua atividade física, é muito melhor nessa fase de gestação, esses 9 meses que você tem que carregar um bebê, uma outra vida e às vezes bebês, né? Então você precisa estar com o teu físico bem adequado para você entrar com os exercícios já com essa consciência e o Pilates pode oferecer à gestante e ao público em geral. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado.